Fala aí galera, eu sou o T, sejam todos muito bem-vindos ao formato do Despia Tier 0. Muito bem, meus amigos, eu queria falar justamente sobre isso, sobre o Despia, o uso do Despia no metagame atual. O Despia já vinha sendo como um deck que vinha performando extremamente bem nos últimos torneios, desde o seu lançamento. Lembrando que a gente vinha jogando o metagame até o lançamento do Despia, tanto que teve o ICS Charlotte, que foi o último ICS pré-Despia. Depois disso tiveram dois outros ICS, Guadalajara e também o de Bogotá. Os dois foram pós Branded Fusion, né, pós lançamento do deck de Albaz, e esses dois YCS foram vencidos pelo deck de Despia, onde o deck de Despia foi o melhor deck que performou dentro do top. Ou seja, é inegável que o deck é muito relevante no formato e que o deck é Tier 1. Veio a Banlish, não mexeu absolutamente nada dele, o que é completamente justo, e também limou algumas coisas que vinham jogando no metagame que eram um pouco problemáticas pro Despia até então, como por exemplo, o próprio deck de 7, o deck de Based, esse tipo de deck que fazia o Scythe Lock via DPE, o que era muito problemático pra ele, porque ele simplesmente perdia o jogo. E era assim que funcionava, não adianta tentar argumentar de maneira contrária, porque não tinha jeito. E aí, o Despia parece que, com esse formato, onde antes de uma banlist, ele já era o melhor deck, ele já, né, pelo menos performava melhor. Ele performava muito bem. Ele era um deck extremamente relevante no jogo, extremamente popular e influente. A partir do momento que tem uma banlist e tira potenciais problemas pra ele, e ele em si não é irritado, não teve nenhum arquétipo propriamente novo dito jogando no metagame atual, o que automaticamente acontece? Porra, esse deck ficou ainda melhor. Ou seja, o Despia é o deck a ser batido no formato. Essa é a grande teoria. Mas aí a gente vai começar a entrar em algumas questões falando sobre justamente isso, um deck ser Tier 0. E quais são as coisas que são necessárias para que isso possa acontecer. O assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, então antes da gente poder passar aqui pra uma decklistzinha, eu só quero falar com vocês um pouquinho sobre o conceito disso, né? De Tier 0. Obviamente o deck não é Tier 0, tá? Só pra deixando pra vocês isso aí, é só uma ideia que algumas pessoas falavam no começo, depois que saiu o banlist. Não é o caso. Não é o caso. O Despia não é Tier 0, tá? Definitivamente não é. Por quê? Porque tem outras opções que são extremamente viáveis. Mas aí a gente entra numa parada. O Despia, muito do que ele jogava era montado em cima de uma grandíssima premissa, que é: eu vou jogar muita Mirror Match. O Despia é o deck predominante. Muita gente vai usar o deck porque o deck é novo, o deck tem coisas bem interessantes, tá todo mundo enjoado de jogar com os Brave Token da vida no formato anterior. Então o Despia tem esse apego, esse apoio em volta dele. Eu vou jogar Mirror Match e eu vou ganhar. Um detalhe que é importantíssimo frisar é que o Despia é um deck que muita gente, inclusive eu, com veemência, dizia que muito provavelmente esse deck não vai ser Tier 1, pelo menos não no nível que ele era no OCG, porque era pra onde a gente olhava, pro OCG. Mas você tem que se ligar que o Despia que joga aqui no TCG não é o Despia do OCG, não é. E muito pelo contrário, como aconteceu com o Sword Soul lá no formato anterior, quando ele foi lançado. Muito pelo contrário, aquele Despia que você via no OCG, tudo bem que lá tinha Maxi, ignora o fator Maxi e põe outra gente no lugar. Se você for usar aquele Despia, ele é engolido pro Despia do TCG. E a primeira coisa que você tinha que se ligar era virar essa chave. O Despia OCG não é um deck pro TCG, tá? Não é. Mesmo tendo as mesmas cartas, não é a mesma coisa. Então, tinha que evoluir, você tinha que mudar aquele mindset. Se você usasse aquela decklist, você ia ser engolido. E foi assim que surgiu o Despia Standard do nosso TCG, onde você fazia um deck pra ganhar daquele Despia, que seria bem popular e que você iria ter uma Mirror Match muito boa, tá? Como que eu faço pra ganhar as outras partidas? A gente vê depois. Contra o Prankids dava pra você jogar, que era o principal deck do formato antes do lançamento do Despia, e aí contra os Scythe decks você perdia porque sim. E você botava algumas cartas pra tentar impedir que ele fizesse o Scythe. Só isso. Porque você não tem espaço pra usar as tech cards pra impedir o combo de acontecer. Você não tem espaço pra fazer isso com o Despia contra esse deck de combo, por exemplo. Então, o mundo é outro, tá? Agora, o que acontece quando você tem um deck que é extremamente popular dessa forma e que você vai enfrentar muitas Mirror Match? Você tem que ser bom na Mirror Match. A Mirror Match tem que ser jogável e você tem que ter um edge de
pra que você faça a diferença. Você tem que ter um edge de distância entre você e o seu oponente que também tá de Despia. Seja porque você joga muito bem, e seja porque o teu deck tá montado de acordo. O deck do oponente também pode estar de acordo, beleza? E aí é que você sobressai. Então, uma coisa que é importantíssima falar é que uma das melhores coisas que podem acontecer pro formato é o Despia ser meta. O Despia ser tier 1, um deck como o Despia ser relevante no jogo. Eu acho isso também do Sword Soul. Eu acho que são dois decks muito legais e muito bons de se estarem jogando. O problema do Sword Soul era o Protoss, que foi banido já no começo do ano. Então o Sword Soul é um deck que é muito saudável pro meta. O Despia também, tá? Então isso é importante frisar. E a mirror match do Despia é uma mirror muito legal de ser jogada. Mas aí a gente começa a entrar em alguns parâmetros que agora passam a ser relevantes, que não estavam presentes pré-banlist, certo? Então agora sim a gente vai passar para a Dueling Book. No Dueling Book aqui eu tô mostrando pra vocês uma decklist relativamente standard do Despia, tá? Então é mais ou menos assim os moldes do deck que a galera tá usando no deck de Despia. Não se atente tanto a decklist, tá? Pelo amor de Deus, o objetivo não é fazer um profile, é só pra falar de conceitos. Como você pode ver, o deck não usa hand trap, o espaço pra tech é ínfimo, isso você considerando, né, o poly e o droplets aqui como tech, de resto é tudo engine. O Allure não é tech card, tá? Mas ele é uma carta de compra, e o que ele vai comprar? Ele vai comprar as tuas jogadas, ou seja, é mais cartas que vem cartas de jogada. É isso que ele faz, tá? Então, é isso. O deck é isso aqui. E esse deck é bem decente pra jogar Mirror Match. Muito interessante, bicho. O que é bom, porque você faz engine contra engine. O cara faz o que ele quiser, mas com a tua engine você consegue quebrar o que ele faz e consegue setupar pra volta também. O que é muito bom. Então, a Mirror Match Despia é uma parada bem interessante. E é muito bom que tenha esse tipo de deck no formato. Eu não esperava que iria existir algo assim no formato próximo do Yu-Gi-Oh! Pela forma com que o jogo vinha caminhando até então. O banimento da Anaconda foi excelente. E aí é quem tá parada, né? O Despia perdeu alguns competidores que eram medonhos pra ele. Que basicamente você girava o cara ou coroa. E por que você jogava com Despia então? Porque tinha muito Despia no formato. E basicamente a grande proposta era ganhar as Mirror Matches. Os outros jogos você pode ganhar? Pode também. Porque quando você vai primeiro, você ganha de muita gente porque sim. E um dos fatores também era, como eu já fiz um vídeo especificamente falando, a nossa querida Zombie World, né? E você tinha uma matchup ok contra o Prankids, que era o principal deck, tirando antes do lançamento do Despia, tá? Então você tinha fatores favoráveis ali. Mas o que acontece? Quando os decks foram hitados na última banlist e o Despia não foi hitado e já era o melhor deck até então, ele continua com esse posto de ser o melhor deck. Tranquilo. Percebe que a forma com que você vai encarar o jogo muda. Porque antes você tinha que ter formas de ganhar Mirror Match. Sim, obviamente você tinha. Mas apesar de ser um dos teus principais focos, você tinha que ter outras preocupações também. E agora o deck tá hard Despia, porque ele é o deck a ser batido. E a gente começa a entrar em alguns fatores bem bostas. Porque pra um formato ser bom, onde o principal deck é predominante, a mirror entre ele tem que ser jogável, porque se for ruim, o formato é ruim. Por exemplo, o Tier 0 do Pepe, a mirror match era horrenda, então o formato automaticamente é horrendo. E ao mesmo tempo, por ele ser Tier 0, você não tem praticamente escolhas de jogar com deck competitivo, a ponto de você topar e jogar de maneira bem consistente, a não ser usar aquele Tier 0. E aí é que entra o fator bosta de um Tier 0, que tem uma mirror ruim. É muito importante que na predominância do deck a mirror seja boa, caso contrário o formato tende a ser ruim. Então no Pepe, por exemplo, era bem horrível, a mirror match era desequilibrada demais, por causa do Wavering Eyes, dentre outros fatores também. No formato, por exemplo, do Spyro, tinha alguns fatores bostas, mas o formato ainda era ok, dava pra jogar. Tá? O formato do Golk era uma bosta também, porque basicamente o cara te dava um hand loop e ainda sobrava uma carta na tua mão mais a draw. E isso te dava o potencial de matar o cara. Era tão bosta que hand trap não adiantava, mesmo o Golk tendo espaço para usar um número alto de hand trap para aquele ponto do jogo, injustamente inclusive. Mas, pelo fato de não adiantar, você não usava mais, e você só usava com deck sem hand trap, obviamente você ia perder, mas você fazia isso pra quê? Porque o cara ia te dar Gamblar, full pra 4, e você tinha que ter a chance das duas cartas que sobrarem na tua mão fossem cartas de jogada pra quebrar o campo dele, porque interação ele não tinha basicamente. Então, percebe os fatores que fazem um meta ser ruim quando um deck predominante tá lá? A mirror tem que ter decência, tá? O Despia, a gente começa a entrar agora nos fatores um pouco bostas, porque tem algumas coisas que você simplesmente não consegue controlar. E a partir do momento que tem coisas num jogo onde você não consegue controlar, isso torna uma coisa um pouco problemática pra você. Que fatores são esses? Bom, o deck não tem hand trap, até porque nem vai adiantar tanto com uma decklist como essa. Se eu jogo contra um Despia que tem lá Veiler, Ashe, Imperma, tananã, eu driblo tranquilamente essas cartas. Eu driblo tranquilamente essas cartas com essa decklist aqui. Ela é feita pra isso, inclusive. Pra eu não perder pra uma interação. Pra eu não perder pra um Ashe na Blood Fusion. Pra eu não perder pra um Veiler no Lobelion. Pra esse tipo de coisa. A decklist funciona. E você consegue construir board. E é bem bom, tá?
Por outro lado, se eu uso a Hand Trap pra impedir que o cara faça jogada no meu Despia e ele passa por cima, eu tenho uma carta a menos de jogada pra tentar quebrar o que ele fez. Ou seja, não adiantou nada, entendeu? Esse é o grande fator. Claro que aí pode entrar coisas como, por exemplo, o nosso Crossout, que inclusive é uma carta que eu acho bem válida de ser usada, tá? Você pode pensar no Crossout, por exemplo, mas pra usar o Crossout você vai ter que usar essas Hand Traps também. E aí começa a entrar num paradoxo estranho. Mas esse não é o grande problema. O grande problema é cartas como o Super Poly. O Super Poly é a carta que deixa a minha Hormet bem desbalanceada. Porque, basicamente, sem setup absolutamente nenhum, eu posso dar o Super Poly e levar tudo que você tem. Isso é complicado. Porra, dá pra jogar em volta. Olha... Não dá pra jogar em volta, não. É muito ruim, muito ruim. Tudo bem que você consegue fazer a jogada, porque no Amiibo Match você vai jogar tranquilamente, né? Você faz o teu jogo sem ter represado do lado do oponente, certo? Tranquilo. Então, qual é a jogada standard? A jogada standard, teoricamente, numa mão do Despia, vamos supor numa mão média pra forte. Eu vou fazer o meu campo com duas fusões. Duas fusões que eu fiz mesmo. E a Branded Red setada. Essa fusão são Mirror Jade, Libitum na mão. Provavelmente esse Mirror Jade deu efeito pra poder setar a Red. Tem uma Red e eu tenho um Dragos Tapelia, por exemplo. Essa é a minha board, tá? Então, Dragos Tapelia, Mirror Jade, que já deu efeito, Red setada, Libitum na mão, tá? Então, esse é o esboço. E uma outra carta pra ser o material de fusão. Beleza, quando eu tomo o Super Poly cai limpo. Ele usa minha fusão e um Monstro Dark. Ou ele pode... na verdade é isso, né? Então, basicamente, com o Super Poly, ele vai fazer o Dragos Tapelia dele. Tá? Então, com o Dragos Tapelia que ele fez aqui, ó, com o Super Poly, ele comeu as minhas cartas e minhas interações. Tudo bem, eu posso dar Red ainda, pegar um Tragedy do cemitério, usar o Libitum Tragedy da minha mão pra poder fazer, sei lá, um Masquerade, alguma coisa do tipo. Porque se o cara levou as cartas do meu campo, eu não tenho como fazer Quimera. Aí, eu não tenho como fazer Quimera, a menos que tenha um Aluber sobrando lá, o que é uma possibilidade também. Enfim. E eu fiz o Masquerade, por exemplo. Trigou o efeito do Libitum, voltou o Jade. Eu tenho o Masquerade e o Jade. É isso que é jogar em volta de um Super Poly? Não. Percebe o quão atrás você tá? E o cara tem 4 cartas na mão pra poder jogar. Se ele não tiver descartado o Edge Imp Chain, porque aí não dá. Você perdeu instantaneamente, tá? Isso é bem relevante de se falar. Outra coisa que é relevante de se falar é que agora com a coleção de Dimension Force chegou uma trap nova, que é essa trap aqui, tá? A Branded Banishment. Essa carta, basicamente, que como você pode ver, ela tem Branded no nome, ou seja... No Amiibo Match, eu posso dar Mirror Jade, banir o bicho que tá sobrando, ou ele mesmo, e setar uma carta do deck. Dependendo de como foi construído o meu turno, e eu tenho muito mais liberdade pra construir o meu turno, pra poder chegar nas cartas que eu preciso, sem necessariamente o meu Mirror Jade precisar setar a Red, porque dependendo do ponto, eu acesso a Red com Engine, porque eu posso ter comprado a Fusion, porque eu posso já ter o Aluber, esse tipo de coisa. Então, eu tenho uma liberdade maior pra fazer o meu setup, que pode passar com Red e uma carta que eu buscar, que pode ser a Opener, por isso que algumas decklists usam Dramaturgia, porque a Opener invoca o Dramaturgia do deck e é interação extra, mas pode ser agora no Amiibo Match a Banishment. Pra quem não sabe, o efeito dela consiste no seguinte, meu peixe. Basicamente, você vai escolher um Despia de nível 8, um Despia ou uma fusão de nível 8 ou maior no teu cemitério. Custo, faz Special Summon dele e aplique esse efeito. Fusion Summon um nível 8 ou maior, Fusion monstro do teu extra deck, por banir materiais de fusões listados em qualquer campo. Não precisa usar o bicho que você trouxe. Você pode usar o bicho do oponente, banindo eles. Isso é grande, porque se a Super Poly é uma carta que desequilibra, essa trap vai desequilibrar também. O Super Poly ele tem um agravante, obviamente, não poder ser respondido, certo? Beleza. Essa trap também é um pouco assustadora, tá? Porque ela é engine. Isso é muito assustador. Se o Super Poly é assustador por ser o Super Poly e causar um estrago quase que irreversível durante a matchup, ela desequilibra de um modo. O que é desequilibrar negativamente falando? É assim, você tá grindando com o oponente. Finge que eu só comprei engine e meu oponente só comprou engine. Ele estabeleceu a board dele, eu joguei pra cima dele. E eu consegui contornar as jogadas e consegui fazer a minha board pra cima do que ele fez. Tudo bem, ele tem como voltar pra cima de mim também. Ele pode ter, porque ele pode jogar do jeito que ele quiser. Então ele tem que fazer o setup pensando na situação, certo? Beleza. Se ele compra o Super Poly e eu construo minha board de modo que, com a engine, com a jogada que eu fiz, teoricamente ficaria irreversível, tudo bem que ele pode ter top deck salvador, beleza. Mas se for o Super Poly, é desequilibrante porque eu não tenho o que fazer e não tenho como jogar em volta. Como que eu vou jogar em volta do Super Poly? Se o meu deck é um deck de fusão, eu tenho que pôr fusões na mesa. Eu vou fazer o meu campo só com o Mirror Jade? Estranho, né? Estranho, eu vou passar com a minha mesa vazia? Que porra é essa? Você tá maluco? Tem gente que, eu já vi gente querendo tentar usar o que dependendo da situação, pode fazer sentido. O que é triste pra caralho é usar essa merda aqui, cara, que eu sinceramente discordo veementemente, mas, sei lá, enfim. Mas percebe o quanto isso é desesperador? Agora imagine isso via engine. Complicado, né? Tomar isso de engine. Então, a Mirror de Despia, ela é desequilibrada, negativamente falando, por causa dessas cartas. Se fosse a ausência desse Super Poly aqui, por isso, inclusive, que um hit que eu não citei nos vídeos, porque eu não tinha essa visão além, era que
poderiam ter limitado o Super Pole ou banido de vez. Tranquilamente, porque nessa matchup específica, ela é ruim, ela desequilibra, negativamente falando. A gente tem um deck que seria ótimo de ter uma mirror match dele, ótimo. O Despia é excelente de estar no metagame, gente, excelente. Tem gente que quer hit no deck, cara, é ótimo ter esse deck. Por que você vai querer hit nesse deck? O jeito que a dinâmica de jogo dele é boa, é interessante, é legal, não é opressiva, tipo, você... Quase sempre que você joga, você olha e você acha que dá pra quebrar. Tudo bem, o cara faz as vantagens dele, mas fazer vantagem é o de menos, entendeu? Então, é muito legal. Ele faz a fusão no meio do teu turno, ele toma Crow e Belly, assim, desesperador por causa da red, e aí você comeu a interação extra que ele ia ter. Então, tipo, dá, tranquilamente. Agora, dentro da Mirror, isso desequilibra negativamente falando, e você tem uma carta que faz isso via engine, o que é triste demais. E isso deixa a Mirror ruim. Qual é a consequência disso? Tá tendo torneios, já com a nova banlist, obviamente, e com as coleções vigentes, tá chegando aí as paradas dos nacionais. Se eu não me engano, eu não sei se já teve nacional ou se vai ter na semana que vem, antes do nosso nacional, porque tem alguns nacionais que vão rolar. O que tá acontecendo? A galera tá migrando do Despia. Aí você tem que começar a pensar em outras opções. Tem como eu jogar com outros decks e ter uma Mirror ok contra a Despia? Se tem, é melhor eu jogar com outro deck. Por quê? O meu outro deck vai estar buildado pra ganhar de Despia. Porque é melhor eu usar outro deck pra ganhar de Despia do que usar o Despia pra ganhar de outro Despia. Por quê? Porque a Mirror passou a ser zoada. Porque tem esses fatores desequilibrantes e eu não quero jogar um torneio com um montão de rodadas e perder uma Mirror que eu me preparei pra jogar por um fator que eu não controlo, entendeu? Esse é o pensamento primordial. Então, o que tá acontecendo? A galera tá migrando para outros decks. E aí, Sword Soul tá ficando bem mais popular. O Sala tá ficando popular porque o Sala coloca o Bagushka no campo e o teu Super Pole não tira. Quer dizer, tira, né? Você pode dar normal, small base, Super Pole, usar o Bagushka. Mas o Bagushka é opressor. Tudo bem, você vai ter que ter ali esse tipo de carta, mas qual é o teu side deck? Você vai usar o Droplets no main deck ou no side? Você vai usar Chalice, esse tipo de coisa, pra negar o Bagushka em Permanence? Não sei, você pode usar, pode tentar, pode ser uma opção. Mas faz mais sentido eu jogar de Sala pra ganhar de Despia do que eu usar de Despia pra ganhar de outro Despia. Pelo menos é o que tá aparecendo, o que é bizarro. Eu tô falando de Sala como exemplo, tá? Mas o Pêndulo faz isso, porque o Pêndulo consegue fazer o Bagushka, mas ele faz o Scythe também. Ah, eu consigo ganhar segundo. Você tenta. O Pêndulo tem um volume muito bom. Dá pra tentar ganhar. E o teu side dá pra você tentar colocar as coisas pra tirar as coisas do campo e estabelecer Scythe de novo. Ou quebrar o campo com... Inclusive, foi uma decklist que eu tinha visto do Triff que ele tava usando no side deck dele de Pêndulo pós Panlish e pós Dimension Force. Que era usando cartas como o Hijack, Lightning Storm, se eu não me engano, Evelyn. Posso estar errado, mas se eu não me engano, Evelyn. Esse tipo de coisa. E você consegue fazer o Bagushka ainda, porque você tira as coisas que iriam te atrapalhar do campo e faz o setupzinho mínimo, que é um Bagushka que ele não tira, por exemplo. Então faz mais sentido eu jogar de Pêndulo pra ganhar de Despia do que de Despia pra ganhar de Despia. Mas se jogar de Sala pra ganhar de Despia do que de Despia pra ganhar de Despia. Mas no sentido de jogar de Sword Soul, teoricamente, o Sword Soul precisa jogar de acordo, mas faz mais sentido eu usar um outro deck que tem uma matchup boa contra contra Despia do que um Despia contra Despia, porque a matchup tá ficando ruim, entendeu? Esse é o grande pensamento. E isso, obviamente, tira o ponto hipotético de um Tier 0, porque não é. Você consegue jogar com um monte de coisa diferente, porque a mirror match dele tá ruim. E o Tier 0 em si, você tem que jogar com ele. Mesmo que a mirror seja ruim, porque jogar com outras coisas não dá pra ganhar do Tier 0 com outras coisas, entendeu? Esse é o grande problema. Quando o Tier 0 é Tier 0, você tem que jogar com ele. Jogar com outras coisas vai fazer você perder pro Tier 0 meio que quase sempre. Por isso que ele é Tier 0, tá? Mas quando a mirror é ruim, estraga o formato. O que não é o caso do Despia, porque a gente tem muitos outros decks bons o suficiente a ponto de eu fazer o deck pra tentar ganhar de Despia e deixar a mirror match pra lá. O que é um ponto a se pensar, tá? É só uma coisa na cabeça pra gente colocar, só um pensamento que eu tô colocando na tua cabeça. Eu não tô dizendo que tudo isso que eu tô dizendo aqui é 100% verdade. As coisas precisam mudar e acho eu que pro Despia ser um deck de fato que a galera vai pegar no colo pra jogar, ele vai ter que mudar. Do jeito standard que tá, é o caminho para a derrota. É o caminho para perder a mirror match. O jeito standard. Chega um ponto que isso acontece, tá? O jeito standard é o jeito para perder. Porque todo mundo vai atacar aquela build. Inclusive, Despia OCG. Aquela build é engolida pela build atual. Mas a build atual já é o standard. Então agora, essa build é ruim na mirror match. E aí você precisa encontrar formas de contornar. Talvez usar mais Mercúrio pra você ter interação. Não sei, Mercúrio é estranho. Você vai colocar uma fusão. Você vai colocar o Libiton, você vai fazer uma fusão do lado, Masquerade e um Dragon's Tapilha, enfim. Daí você pode tomar uma Banishment do nada de novo.
tá ligado? Complicado. Mas enfim, o pensamento é esse, tá? É isso que tá acontecendo. Eu tô constatando, tá? Claro, tem muito da minha opinião, da minha visão de jogo aqui, mas eu tô fazendo uma constatação basicamente, certo? Agora, como o formato vai se desenrolar, eu tô curioso pra ver. A gente vai receber reportes aí de nacionais, a gente vai receber reportes de torneios e eu quero ver isso. Claro que o Dash pode continuar sendo usado, tá? Ele vai ser usado, muito usado, o deck mais popular do formato, mas é inegável que tá caindo por causa desses fatores bostas. Talvez ele volte a subir porque alguém vai quebrar o jogo fazendo um deck absurdo pra Mirror Match, mesmo com esses empecilhos jogando em volta deles. Sem falar do Barrier, né? Se falar do Barrier é porque, né, você toma e desequilibra demais. Essa carta, essa aqui e essa aqui desequilibram o jogo de uma maneira negativa muito ruim. Daí alguns desesperos podem acontecer, como usar Crossout e usar o Barrier sendo o segundo. Porque você vai ter o Crossout no teu deck, que pode banir, negar Fusion, pode banir, negar alguns efeitos, mas principalmente negar o Barrier, que você usa o one-off no Barrier indo segundo, entendeu? Porque aí você joga com o teu oponente e o cara vai tentar flipar um Barrier. Crossout no Barrier. É isso, tá? Mas enfim, galera, é mais um pensamento em volta disso e... E é basicamente isso. Valeu, falou e até mais.